Um programa lançado em Guaratinguetá está oferecendo vagas em diferentes modalidades esportivas para pessoas com deficiência. A repórter Carolina Silva tem outras informações. O projeto que oferece essas oportunidades é o Supera Guará. E para participar precisa ter no mínimo 8 anos e ser morador aqui de Guaratinguetá. Quem vai contar para a gente como faz para se inscrever, para explicar direitinho para os interessados sobre esse programa, é o Joel, que é o secretário de esportes aqui. Joel, conta para a gente qual que é o objetivo desse projeto. Esse é um grande projeto inclusivo aqui na nossa cidade, né, para pessoas com deficiência, que é em parceria do Poder Público, né, através da Secretaria de Esporte, junto com as entidades assistenciais que trabalham com esse público específico. Nós estamos realizando esse projeto, que é um sonho do novo governo, né, uma forma de incluir através da ferramenta esporte. São quantas vagas e para quais modalidades? Nós vamos ter inicialmente vagas em projetos, do nosso projeto, na modalidade de atletismo, né, que é adaptado, na GR, ginástica rítmica, na capoeira, no tênis de mesa, que são os principais, o carro-chefe, né, do projeto. Essa é uma parte inicial. Posteriormente, com certeza, a gente deve trazer mais modalidades para compor esse projeto. A gente tem também os esportes radicais, que é uma novidade, que é o patins e o skate, todos adaptados também. Joel, o candidato ele precisa ter alguma noção, já ter praticado alguma dessas modalidades para se inscrever? Não necessariamente, né? É um projeto inclusivo. O objetivo é resgatar, por vezes, pessoas que estão assim, fora do convívio social, às vezes por motivos de acidente, se retiraram, se reclusaram, e aí a ideia é resgatar essas pessoas, trazê-los para um convívio social através do esporte, né, com uma prática esportiva. Então, não necessariamente, né, vai ser ofertado essas modalidades com o objetivo de inserir essas pessoas no dia a dia social. Algumas dessas pessoas, dependendo da deficiência, precisa de um acompanhante, né? Vai ser oferecido esse suporte durante as aulas? Exatamente. Muitos desses nossos parceiros, posso citar aqui até o ILA, a APAI, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a ACA, que é a Associação de Capoeira Adaptada, a Ecoterapia. Eles já trabalham, que são os nossos especialistas, né? A gente está fazendo uma parceria com pessoas e com entidades que têm muito know-how nessa causa. E já é de comum que as pessoas com deficiência venham com seus acompanhantes, geralmente os familiares e tal. Dentro desse contexto também a gente está se organizando para a partir do ano que vem, né, o projeto contemplar da parte da Secretaria de Esporte com os acompanhantes, geralmente estudante de educação física ou até mesmo um acompanhante, um cuidador, né? Então está dentro da previsão do nosso projeto. Joel, agora conta pra gente como que o interessado pode se inscrever, onde ele precisa ir, quais os documentos levar. Exatamente, vai ser feita uma triagem no município, né, com assistência social, o local de inscrição e informação é na Secretaria de Esporte. A gente prefere que a pessoa venha até, né? Eu digo a pessoa, o parente, ou até mesmo a pessoa sempre acompanhada, para que preencha um formulário, para que passe por essa triagem, né? E possa ser inserido nesse projeto. O projeto existe uma quantidade de vagas, até porque a gente trabalha com qualidade. E um professor não pode ficar com mais de 10 alunos dentro de uma modalidade. A gente acredita que nesse primeiro momento a gente consiga contemplar 50 pessoas com deficiência nesse primeiro momento do projeto. Muito obrigada, Joel. As aulas vão acontecer de segunda a sexta-feira, no período da manhã e da tarde, e qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência pode se candidatar. Carolina Silva de Guará, para o Repórter Setorial. A CCR Nova Dutra, concessionária responsável por administrar a rodovia, ao longo do primeiro semestre fez um repasse de mais de 31.400.000 reais aos 36 municípios que estão às margens da Via Dutra no eixo Rio-São Paulo. A Via Dutra tem 402 quilômetros de extensão e liga as duas regiões mais importantes do país, São Paulo e Rio de Janeiro. São José dos Campos, Pindamonhangaba, Jacareí, Taubaté, Queluz e Caçapava obtiveram as maiores quantias. Cada uma recebeu mais de R$1 milhão nos 6 primeiros meses de 2018. A quantia é referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza arrecadado nas praças de pedágio e é repassado mensalmente às cidades. O valor varia de acordo com a quilometragem do município voltado para a rodovia.
Os recursos são destinados para contribuir com a melhoria e desenvolvimento das cidades. E vamos agora para a entrevista do dia. Essa Constituição, tida como a Constituição mais democrática que o país já teve várias, né? Vende no jornaleiro, quase ninguém compra. E quem compra, dificilmente lê. Tem muitos artigos. E tem cláusulas pétreas que várias vezes já foram tentadas de derrubada. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, porque a Constituição democrática, que o doutor Ulisses falava tanto, vai completar 30 anos, agora dia 5 de outubro, né? E a Universidade de Taubaté está fazendo um seminário para falar sobre o tema, expor sobre o tema, e é muito interessante que isso aconteça. Estamos recebendo aqui o professor Ricardo Murad, que é professor de Direito Constitucional e Tributário, tem a cadeira da Universidade de Taubaté, e estamos aí, né, professor? Satisfação em tê-lo conosco. Muito obrigado, satisfação é minha. É uma situação complicada, né? Se a gente for comparar com a Constituição dos Estados Unidos, que tem lá a sua originalidade em 1700 e antigamente, e é única, né? Nós tivemos várias, desde a época do Império, né? Dom Pedro I chegou lá na janela e disse que ia fazer a Constituição, e fez mesmo, mas foi uma Constituição outorgada, né? Sim. E até chegarmos a uma que tenha sido elaborada por uma constituinte que era dita sem qualquer tipo de influência, foi uma longa trajetória. Sim. Diferentemente do Brasil, né, a história dos Estados Unidos, ela produziu uma Constituição que está em vigor até hoje naquele país. A Constituição norte-americana, ela é alterada muitas vezes pelo Suprema Corte americana. À medida que a sociedade evolui e novas respostas são exigidas, então a própria Suprema Corte passa a conferir uma nova interpretação ao texto da Constituição e a atualiza. Felizmente, aqui no Brasil, a nossa história é bastante diferente da história norte-americana. Primeiro, que nós somos um império, né? Então, a primeira Constituição brasileira é a Constituição do Império. O nome do Brasil era Império do Brasil, né? E possuímos a lei dos 3 poderes conhecidos, né? O legislativo, executivo e judiciário, o chamado poder moderador, que era um poder que ficava, digamos assim, acima dos 3 demais e acabava manipulando os 3 demais. E o poder moderador era exercido pelo imperador. Com a proclamação da República, então aí o Brasil ganhou a sua primeira Constituição, né, republicana. A gente tentou copiar os americanos até na nomenclatura, República dos Estados Unidos do Brasil. Exatamente, o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Aliás, esse nome só foi alterado pelos militares, né, com a Constituição de 67. Tinha gente até que brincava, lá é República dos Estados Unidos, aqui é República do Brasil dos Estados Unidos. Era República Brasil dos Estados Unidos. Exatamente. Aqui infelizmente, então, com a proclamação da República, né, nós vamos ter a nossa primeira Constituição republicana, né, que estabelece a federação aqui no Brasil. Nós não éramos um Estado federal. Mas, infelizmente, o Brasil passou por momentos ditatoriais. Então, assim, a democracia e o respeito aos direitos e garantias fundamentais do homem, porque, veja bem, a principal, como o senhor bem disse, a nossa Constituição ela é muito extensa, mas as 2 principais funções de uma Constituição, a primeira é criar e organizar o Estado, e a segunda é proclamar as chamadas liberdades públicas, que são os direitos e garantias fundamentais. O Brasil, infelizmente, ao longo da sua história, nós tivemos 2 momentos ditatoriais, né? O primeiro momento com Getúlio Vargas e o segundo momento com os militares na década de 60. E aí, na época de Getúlio, Estado Novo, os paulistas conseguiram provocar uma Constituição. Eles provocaram uma Assembleia Nacional Constituinte que redundou na Constituição de 34,
que era uma Constituição republicana e foi a primeira Constituição brasileira a integrar os direitos sociais aos direitos fundamentais. Que os direitos sociais, né, são chamados direitos fundamentais de segunda geração, são os direitos à cultura, aos direitos sociais, aos trabalhadores. A primeira vez que teve na Constituição brasileira foi em 34. Eu não sei se o senhor desposa a mesma tese, mas tem muitos constitucionalistas que dizem que a Constituição de 34, com alguns retoques, seria muito melhor do que todas as outras. Realmente, ela é uma excelente Constituição, porém, durou apenas 3 anos. Porque o Getúlio Vargas falou, olha, tudo bem, vamos fazer a Constituição, não tem problema, mas eu vou ficar mais 4 anos no poder, e aí, em 1938, eu saio e vamos fazer eleições. Quando chegou em 1937, que começaram os trabalhos, né, para a campanha eleitoral, que ia redundar na posse do novo presidente, queria substituir o Getúlio Vargas, então aí ele dá o golpe fatal, né? E ele fulmina com a Constituição de 34 e proclama o Estado Novo, e assim ele introduz aqui no Brasil uma Constituição de 37, ficou chamada de polaca, porque ele pegou lá do Estado polonês, né? É verdade que em 1937 o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial, né? E pouquíssimos países no globo ainda eram democracias. A grande maioria deles eram todos ditatoriais. E Getúlio Vargas imprimiu essa ditadura no Brasil e, ao longo da Segunda Guerra Mundial, apesar de ter se aliado aos Estados Unidos, né, aos aliados, ele era um regime eminentemente fascista, né? Ele era vinculado fortemente a Mussolini, a Hitler, através do Filinto Miller, né? Que era o ministro dele, era uma pessoa de extrema envergadura autoritária. Mas com o final da guerra, essa contradição não pôde mais ser mantida. E aí, então, Getúlio Vargas entrega o poder, né? E aí nós temos a redemocratização do Brasil, uma nova Constituição de 46. Trocou-se a ideologia, né, que era um tanto nazi-fascista, por uma siderúrgica que os americanos mandaram. Exatamente. E por um Pato Donald, né, que apareceu num desenho animado ao lado do Zé Carioca. Zé Carioca, exatamente. Essa história, assim, de que o apoio, né, foi dado aos aliados em troca da CSN, né? Mas aí, depois foi dada de bandeja aí para a iniciativa privada, porque o que tinha em estoque era mais caro do que foi na privatização. Né? Bom, e aí veio essa Constituição de 46, novamente restabelece a federação, né, com a autonomia dos estados e restabelece os direitos e garantias fundamentais. Porém, como todos sabem, né, em 1964 teve um golpe militar no Brasil e é interessante que, quando eu dou aula na faculdade, eu explico para meus alunos, olha, decreto não é lei. Decreto, ele tem função meramente regulamentadora. Decreto não pode inovar no ordenamento jurídico, ele vai apenas regulamentar o dispositivo da lei. Porque o decreto, ele é expedido pelo chefe do executivo, ele não passa pelo crivo do parlamento, ele não passa pelo crivo daquele órgão colegiado que representa o povo e dá um embasamento à nossa democracia. Porém, no Brasil, os decretos derrubam constituições. É um absurdo. E nós temos aí a cada instante tentativas de mudar uma Constituição que não está sequer regulamentada, né, professor? Eu vou pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Estamos conversando com o professor Ricardo Murad. Ele é professor de Direito Constitucional e Tributário da Universidade de Taubaté. Está hoje refletindo conosco, porque a nossa Constituição vai fazer 30 anos e a Universidade de Taubaté está fazendo um seminário para discutir essa questão. Muito importante. Eu depois vou querer saber como é que a gente faz para participar do evento que está em andamento. É já, não saia daí. No próximo bloco tem uma reportagem especial sobre os perigos da Deep Web, a internet profunda. Mais detalhes você confere a seguir.